estivesse falando, olha, nesse caminho tem sinal fechado, tem batida, mas o caminho o quê? É o melhor caminho, o caminho é esse. Sabe? Não vai pela beira-mar, não, vá por aqui, o caminho limpo é esse, e esse aqui é o caminho que você deve seguir. E pela fé nós temos que crer nessa revelação, porque ele se revelou o quê? Para os seus servos. Para quê? Para que os servos de Deus pudessem alcançar o quê? A salvação. Salvação. Para que nenhum dos seus venha se perder, para que todos sejam salvos. Passa. Essa revelação do livro de Apocalipse, porque muitas vezes nós associamos Apocalipse com destruição, com morte, né? Se você se enveredar e for buscar na internet títulos com Apocalipse, ou filmes com Apocalipse, você vai ver que é só fim, só destruição. Não é verdade? Apocalipse não é destruição. Apocalipse é revelação. Sabe? Apocalipse é revelação. É Deus se mostrando para nós, Deus se revelando para nós. E João, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, durante o seu ministério terrestre, ainda em vida, ele foi preso. Ele foi preso e deportado para uma ilha chamada Patmos, lá no mar Egeu, tá? Fica ali assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Estamos aqui, essa ilhazinha aqui, ó. A ilhazinha de Patmos. Ali ele ficou confinado durante boa parte de sua vida, e ali, nessa ilha, ele teve a revelação do Apocalipse. Ali Deus mostrou a João as coisas que em breve iam acontecer. Né? Foi ali que ele escreveu as cartas para as igrejas. Né? E ali ele teve a visão como está revelada em Apocalipse 1, 10, 2, 1. Eu fui arrebatado no Espírito, diz o Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. E ali ele começou a escrever. Olha, Rafael, o slide anterior do mapa. Ele começou a escrever as igrejas que estavam nessa região ali, nessa região aqui da Ásia Menor. Efésio ficava aqui, Filadélfia, tudo nessa região aqui assim, ó, ficavam as 7 igrejas. E daqui de Patmos, ele escreveu essas cartas. Adianta. E isso essa igreja já viu numa semana de oração na próxima Rafael. Né? Ele escreveu uma carta para Éfeso, ele escreveu uma carta para Esmirna, ele escreveu uma carta para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia e para Laodiceia. E essas cartas tinham mensagem para a igreja da época, daquela época, e também uma revelação profética sobre 7 períodos que a igreja passaria desde que Jesus foi elevado aos céus, foi arrebatado aos céus, até a sua gloriosa vinda. Desde o início do seu reino de graça até o início do seu reino de glória. Próximo. E depois dessas coisas, diz o livro de Apocalipse, lá no capítulo 4, versículo 1, 12, ele continuou tendo visões. E aí ficou registrado nos Escritos Sagrados. E depois dessas coisas, ou seja, depois que ele teve a revelação das cartas, e que Deus orientou para escrever para 7 cartas, ele continuou tendo a revelação. E diz a palavra do Senhor: e depois dessas coisas, olhei, e ele estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como trombeta, ouvia falar comigo, ou seja, a mesma voz que chamou a atenção dele para ele escrever essas cartas, para as revelações, agora fala com ele novamente, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que o trono estava posto nos céus. Próximo tela. E aí, lá no capítulo, ele vê a questão do trono, e tem uma revelação do trono de Deus. Eu não vou entrar especificamente nessa questão, mas está tudo aqui no capítulo 4 do livro de Apocalipse, né? Ele vê o trono de Deus, né? E ele vê, e aí quando ele foi levado para ele sobe para ver essa visão, ele vê, eu vi na destra que estava, não, ainda não, perdão.
aqui no capítulo 4, ele vê o trono de Deus sentado, Deus sentado, cercado de anciãos, todos os seres louvando a Deus. E ele vê também, lá no capítulo 5, ele vê que à destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com 7 selos. Ele enxerga um livro que estava o quê? Selado o quê? Com 7 selos. Próximo. E aí, quando ele vê esse livro selado com 7 selos, começa uma cena inusitada no céu, porque o anjo pergunta quem poderia abrir aquele livro que estava todo o quê? Selado, estava todo o quê? Vedado, não tinha como abrir. E não tinha ninguém digno de abrir aquele livro. E dá um desespero em João começa a chorar, até que o ser diz para ele que ele não chorasse, porque havia um ser que podia abrir esse livro. E era como um cordeiro que estava de pé. Porque esse cordeiro, ele era digno de abrir este livro. Porque, diz o versículo 9 do capítulo 5, porque comprastes para Deus homem de toda a tribo, e língua e povo, nação, e para nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Então esse cordeiro digno de abrir esse livro, vai agora e abre esse livro. E ele continua vendo, diz no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1 do livro de Apocalipse: e vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo uma voz como de trovão: vem! Ele viu abrir e o ser vivente dizendo: venha! E ele olhou, e olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu descendo para descer. Ele viu quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ele viu sair como um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu descendo para vencer.